sem ser das Testemunhas de Jeová, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ele vai ter uma outra visão. Porque qual é a visão desta Bíblia manipulada? É negar a divindade de Jesus Cristo e apoiar toda a doutrina das Testemunhas de Jeová dentro dessa tradução bíblica, dessa falsa tradução, que segundo eles é só uma tradução do original sem nenhuma alteração, que todos sabem que não é verdade. E também não vem ao caso da gente entrar profundamente nesse comentário. Tá bom, vamos falar do Rubens aí. Fala do alvo Rubens aí. Vamos lá. é a questão levantada por Rubens, que tem causado grande polêmica. E para gente que estuda as escrituras sagradas e estuda... Aí, viu? A outra é a Bíblia manipulada. A dele é as escrituras sagradas, que é a Bíblia, que ele está falando que é a escritura. Algumas outras fontes, lógico que a gente não pode ficar calado, porque muitos têm tentado trazer uma resposta clara ao Rubens e não tem assim encontrado muito pé, muita garra para falar a respeito disso. O irmão Rubens, ele tem trazido muitas heresias, e a qual eu vou falar em outros vídeos. Não, meu amado, fala ao vídeo não, fala pessoalmente no Hangout. Vamos os dois assim, ó, você daí, eu daqui, a gente conversa um diálogo, porque aí é monólogo. Você fala, eu tenho que cortar para mim falar, depois eu falo, você não tá ouvindo. Aí ficou a loucura. Vamos fazer um Hangout, eu e você. Vamos fazer um Hangout. Tô gostando de ver. Vamos fazer um Hangout, Franklin Silvestre. E chama seu pastor junto, cara. Eu penso que você deve ter isso como missão, Franklin. Você deve pensar o seguinte, Franklin. Olha, se o Rubens é um herege mesmo, ele não está falando a verdade. Se ele não está falando a verdade, não tem perigo nenhum do meu pastor estar junto. Então chama teu pastor que eu quero ver ele vir. Quem não deve, não teme. Se ele não mente para o povo, se ele não engana o povo, não estou dizendo que teu pastor pessoalmente é um mau caráter. Eu estou dizendo faz parte de um processo que é uma mentira. E vocês são repetidores. Você, seu pastor, esse pessoal evangélico tudo, são repetidores. Eu sei porque eu fui repetidor 16 anos. Apenas repetindo o que eu ouvi. Fazendo práticas que eu vi os outros fazerem. Então, eu sei o que é isso. Eu estou falando com ele que eu estou vendo ele aqui. Mas ele está lá. Então, ô Franklin, eu sei o que é isso, meu amado. Porque eu também fui um mero repetidor protestante por 16 anos. Eu sei o que é ficar repetindo o que ouviu. E até repetindo práticas que aprendeu vendo os outros fazer. Chama teu pastor, Franklin. Porque se seu pastor é um homem que não teme a verdade, ele não vai temer conversar comigo. Não é que eu seja a verdade, mas é que eu vou fazer perguntas a ele da escritura. Eu quero ver as respostas dele, nas perguntas. Tá certo? Vou trazer respostas em outros vídeos e também estudo. Não traz resposta nos outros vídeos não, meu amado. Traz resposta ao vivo no Hangout. Marca o dia aí pra gente estar juntos. Estudos bíblicos, documentários que eu estou preparando. Estou sem estrutura no momento para fazer documentários, mas dentro de alguns meses, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai sair alguns documentários e eu vou mostrar... Rapaz, se fala em nome de Jesus Cristo até piora as coisas, cara. Dá um azar na vida da gente, cara. Eu já aprendi isso por experiência. Tempo que eu ficava falando em nome de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo nunca me ajudou em nada, cara. Ou contar com quem não presta, com quem é incompetente, com quem não resolve problemas. É caso sério. Eu não conto mais. Eu conto com o Criador. E com o Salvador. Ou o Criador na figura do Salvador, vamos dizer assim. Tá certo? Dos quais eu não ouso falar qualquer coisa contra. Mas esse Jesus Cristo, esse Mitra, isso é Mitra, cara. Vocês saíram da mamãe católica. Não tem como negar. A mamãe católica gerou vocês. E a mamãe católica sempre adorou Mitra. Isso é fato. Então apresentaram Mitra com o nome de Jesus. E as práticas que se faz para esse Jesus são as práticas que se fazia para Mitra. Por que apenas não obedece ao Salvador? Ele disse, aprendei misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício. Sacrifícios e oblações não te agradaram. Portanto, assim como está escrito, cancela o primeiro, estabelece o segundo. Nós já estamos no segundo, esse povo ainda está no primeiro. Fazendo práticas ainda da lei de Moisés. E eles não podem falar o que esse moço falou aí não, viu? Eu quero ver se o pastor dele repete o que ele falou. Que os judeus, eles
respeita como é que chama? Os judeus respeitam o Pentateuco. Isso é fato? É claro, mas isso é contra o pastor. Por quê? Porque os pastores também respeitam. Então, se é o pastor dele aí que é mais malandro, mais sagaz, eu duvido que falaria isso. E é numa hora dessa que eu pegaria no hangout, no contrapé o pastor. Dizer, pastor, o senhor está dizendo então que não deve seguir o Pentateuco? O judeu segue o Pentateuco. O senhor está, eu entendi bem, é isso que eu entendi? Eu quero que o senhor só me esclareça. O senhor não segue o Pentateuco? Não, eu sigo. Se falar que não segue é pior ainda. Então o que está falando dos judeus se vocês também seguem? Nós devemos seguir o Salvador, mas esses caras seguem tudo, menos o Salvador. Segue até Mitra, cantando para Mitra, dançando, fazendo corrente para Mitra, fazendo sacrifício para Mitra, dando até dinheiro para Mitra, cara. Aí eu não aguento. Aí é para acabar. Respeito da visão e preocupação do anticristo em querer atacar a palavra de Deus e negar a palavra de Deus. Atacar, rapaz, a primeira coisa tem que saber o que é a palavra de Deus, cara. Para você saber se alguém está atacando a palavra de Deus. Primeiro tem que saber. Se eu falar assim, fica atacando a faca, e a faca não pode ser jogada longe, porque tem que ter cuidado com a faca. Você tem que saber o que é faca. Isso aqui é tesoura, isso aqui não é faca. Isso é uma tesoura, corta, corta. A faca também corta, corta. Mas aqui é uma tesoura, é outro objeto. Da mesma forma também atacar a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Vocês estão com o sentido obscurecido. O Deus deste século cegou o entendimento de vocês. Deus do século é quem? O capeta é ruim, hein? É o sistema religioso, que é o que comanda tudo aí. Vamos em frente. Que não só as escrituras, mas também o cristianismo em si. Aí fala de religião. Cristianismo é religião. Ele está sendo atacado. Quando falo cristianismo, os verdadeiros cristãos. Porque... então existem dois cristãos ainda, o cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso. Se já não bastasse um, tem dois. Servos do anticristo são infiltrados tanto na igreja de Cristo, como também no sistema. No sistema. Falou uma palavra aí que eu acho interessante, vamos em frente. A base doutrinária da igreja, ela não é uma base 100% bíblica. Ela é uma base manipulada pelos homens. Falou em sistema, vai ter que esclarecer algumas coisinhas, né, meu amado? E aí já começa a vomitar. Vamos lá, vomita mais aí. E não pelas escrituras. Homens que conhecem a palavra, mas que estão pregando mentiras. E são homens, por incrível que pareça, pessoas famosas, pessoas que têm seguidores, pessoas que aparentam ter credibilidade no que falam, mas onde na realidade o alvo delas é passar as suas visões, passarem as suas filosofias e arrebanhar pessoas para ir para o inferno. Essa coisa de inferno é outra história. O segundo ponto ao qual eu quero falar é que o Rubens fala que o Novo Testamento era para ter sido do começo, contando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olha, eu falo, o Novo Testamento era para ser alienado, a Bíblia está toda podre, cara. Eu digo o seguinte, que a pessoa quando vai, deixa eu esclarecer, porque talvez tenha gente vendo aí, né, que está ouvindo ele falar também, já ouviu. Eu digo o seguinte, a Bíblia, esquece esse livro, isso não é a Escritura. Agora, a Escritura que está por covardia, está igual eu com óculos. Por que eu uso óculos? Eu preciso, eu não tenho como enxergar por milagre, só se o Criador fizer um milagre em mim que ele pode fazer. Mas não fez, eu estou enxergando mal, eu tenho que ter óculos. Não precisava usar óculos se eu enxergasse bem. Eu não precisava usar a Bíblia se eu tivesse a Escritura. Eu uso a Bíblia que eu não tenho Escritura mais. Acabaram com ela. Agora, eu procuro desfazer a Bíblia para construir nela, ou reconstruir. Não, reconstruir nunca. A Escritura nunca teve nela. Nunca foi a Bíblia. Mas eu procuro buscar ainda ler a Escritura na Bíblia. Para aprender isso tem que ver o DVD. Pode ver na internet aí o DVD Bíblia Bíblica. Não precisa comprar para ver. Pode ver na internet, está aí de graça. Tá certo? Então é o seguinte, se não vê o DVD a Bíblia Bíblica, não vai entender o que eu falo disso. Agora, quando eu estou falando da Escritura, eu digo o seguinte, na Escritura não tem narrativa escrita assim, ó, Novo Testamento, isso tem na Bíblia.
Novo Testamento, está escrito na Bíblia? Tá, cadê? Não está aqui. Se tivesse eu mostrar, mas você pega a sua e vê. Está lá, Novo Testamento. Isso está na Bíblia. Na Escritura não tinha nem isso. Então, a Escritura eram cartas no Novo Testamento. Então, eu digo o seguinte, quando o Salvador morreu, cumpriu-se a velha aliança e começou a nova aliança, ou o Novo Testamento. Mas na Bíblia, o Novo Testamento começa antes do Salvador nascer, cara. Isso é manipulação. Isso é para mim fazer prática que não é para fazer na graça. Graça não, na aliança atual, que nem graça é o nome. É tudo manipulado. Tá tudo manipulado. Tá tudo manipulado. Graça não é graça. Graça é umas piranhas que tem lá, as filhas do Zeu lá, lésbica. Aquelas menininhas tudo peladinhas lá, as 3. Aquilo que é graça. Pode botar no YouTube aí que tu vai ver no Google. Mas não é a graça. A graça, eu estou dizendo, é a dispensação atual, que nós estamos nela. Ela começa quando o Salvador morre, independente de estar escrito em qualquer lugar, isso é fato. Ah, estamos na graça? É fato. Está escrito aqui, ali, lá, não importa. É fato, estamos na graça. Nome blasfemado para a gente conseguir conversar, senão não dá para entender. Nós estamos na dispensação atual. Vou usar esse termo da graça mesmo, não vou me confundir mais. Vê que porcaria que eles botam nós, meu amado. Que laço. Então, vamos lá. Vamos dizer que estamos na graça. Esquecer que é aquelas piranhas filha de Zeu. Vamos falar na graça que é para poder entender o troço. Estamos no período da graça, é fato. Isso é fato. Pode estar escrito na Bíblia, na Escritura, em qualquer lugar, no livro, no folheto, pode não estar escrito em lugar nenhum, pode qualquer coisa. O fato é esse, estamos no período da graça. Pronto. Esse período da graça que nós estamos começou quando o Salvador nasceu, mas se você for seguir a Bíblia, foi. Até antes, quando João Batista estava andando pelo deserto, já era ali a graça. Já era o Novo Testamento na Bíblia. Não. Independente de ter sido escrito algum dia em algum lugar. Fato, história, contexto atual. Estamos na graça. E ela começou quando o Salvador morreu. Desafio qualquer pastor do planeta a vir mostrar na Escritura o contrário disso. Mas esses caras estão engravidados por essa mentira. Fazer o quê?